E aí pessoal, tudo bem com vocês? Finalmente saiu o vídeo 2 da série Nudes da Carteira. Aqui eu mostro os meus aportes mensais e como é que ficou minha carteira depois disso. Então, para quem não me conhece, meu nome é Nathan Albuquerque e nesse canal a gente fala sobre educação financeira. Vamos pro vídeo! Antes de mais nada, deixa o like e se inscreve no canal que é para continuar recebendo meus nudes da carteira. E vamos lá. Para você que já segue aqui o canal, já está cansado de saber que a gente aqui é skin the game, o cu na reta, o pele em risco, como vocês queiram chamar. Que basicamente a gente mostra na prática o que a gente faz com o nosso dinheiro, né? Não adianta a gente aqui querer dar uma de coach motivacional, dar uma de coach ensinando a ganhar dinheiro, ensinando a investir, sendo que a gente não faz nada, não faz isso nem com o nosso próprio dinheiro. Então a ideia é mostrar o que é que a gente faz com o nosso próprio dinheiro para vocês aprenderem na prática. E vamos começar falando da estratégia que eu uso, né, que é o Buy and Hold. Para quem ainda não conhece, é uma estratégia de comprar e segurar. É uma estratégia onde a gente vira realmente sócio das empresas. A gente tem essa mentalidade de comprar para o longo prazo, para a eternidade, na verdade, sem a intenção de vender nunca. Se você fosse comprar uma empresa hoje, sei lá, um mercadinho, você ia querer vendê-la amanhã? A ideia não é essa, a ideia é viver com os lucros que essa empresa vai gerar e com os dividendos que ela vai distribuir. A mesma lógica dos imóveis, que é uma cultura muito forte aqui no Brasil. Se você constrói imóveis durante a sua vida inteira e chega no final da sua vida, está com um patrimônio ali de 10, 15 imóveis, você vai vender todos esses imóveis e torrar o dinheiro, a ideia não é essa, a ideia basicamente é você viver com os aluguéis que esses imóveis vão gerar, que esses imóveis vão te proporcionar. Então, basicamente, é a mesma ideia do Buy and Hold. É aqui a gente comprar todos os meses e viver de dividendos, sem a ideia de vender nunca esses ativos. E lembrando, pessoal, que isso causa um efeito de bola de neve muito grande, né? Porque afinal, quanto mais ativos eu tenho, mais dinheiro eu ganho, mais dividendos eu ganho, e quanto mais dividendos eu ganho, mais ativos eu compro. Então, isso vira uma bola de neve gigantesca e eu vou ganhar dinheiro pra caralho desse jeito. Lembrando também que eu sou 100% renda variável na veia, né? Como eu já falei aqui, não tenho nada de renda fixa, sou 100% renda variável e dá para ser sim muito conservador sendo 100% em renda variável. Bolsa não é tudo a mesma coisa, não é? Cada tickerzinho daquele que você investe é uma empresa. Então dá para você ser muito conservador dependendo da carteira que você monte na bolsa de valores. E eu acho que a melhor maneira de você rentabilizar no longo prazo é ser 100% renda variável. Claro que isso depende do perfil de risco de cada um. Tem pessoas que vão se sentir mais confortáveis com a renda fixa, que não gostam de ver seu dinheiro caindo, mas no meu caso, sou 100% renda variável. E ainda acho que essa é a melhor maneira de se investir, tá, pessoal? Para que eu vou emprestar dinheiro para o banco se eu posso ser sócio do banco, né? Então, esse é o meu pensamento, essa é a minha lógica. E eu tô falando essas coisas aqui, pessoal, porque basicamente são coisas que a gente define antes de começar a investir. E como eu vou mostrar a minha carteira, eu tenho que explicar o racional por trás dela. Não adianta eu chegar aqui e mandar meu nudes abertamente para vocês que vocês vão querer copiar e vão fazer merda. Então tem que explicar o racional por trás da carteira antes de eu mostrar cada ativo que eu tenho nela. E aí vamos falar da minha macroalocação, que é a próxima coisa que a gente define quando a gente vai montar uma carteira, que são as classes de ativos. E eu escolhi ter 25% em ações, 25% em fundos imobiliários, 25% em estoques americanas e 25% em REITs americanos. Já expliquei para vocês também aqui o racional por trás dessa macroalocação. Basicamente, metade do patrimônio estão em imóveis, que seriam os fundos imobiliários e os REITs, que é para geração de renda passiva. Afinal, eu quero viver de dividendos, eu quero que essa renda passiva pague os meus custos de vida um dia, em breve, na verdade. E é uma parte mais segura, uma parte mais consolidada, né, para não correr muito risco. E também tenho 50% em ações, que, como eu falei, dá para ser bem conservador também nessa parte. Então, tá bem diversificada a minha carteira de ações, vocês vão ver daqui a pouco. Tenho empresas um pouco mais de risco, tenho empresas um pouco mais conservadoras, então dá para você medir e gerir esse risco aí também. Outro ponto importante sobre minha macroalocação é que 50% do meu patrimônio estão em estoques e REITs, né? Ou seja, fora do país, estão nos Estados Unidos. E eu já cansei de falar aqui o quão importante isso é. Às vezes dá vontade de ter até mais do que 50% lá fora. Tô até pensando nisso seriamente. E os motivos eu já falei inúmeras vezes aqui, eu não vou estar repetindo, mas os principais motivos são basicamente que o dólar é uma moeda muito mais forte do que o real e tende sempre a se valorizar frente ao real a longo prazo.
então você preserva seu patrimônio. Os Estados Unidos é uma economia muito mais forte que o Brasil, nem se compara. Se você não nascesse no Brasil, você investiria todo o seu dinheiro aqui, com o risco jurídico, o risco político que a gente tem aqui no Brasil. Isso sem contar a inflação, que é muito menor nos Estados Unidos do que aqui. E isso é o que basicamente vai fazer sempre o real se desvalorizar frente ao dólar, né? A gente sempre vai ver essa queda aí do real, é comum. Por mais que o dólar dê uma caidinha ali, momentaneamente ele vai subir de novo, nem se preocupe. Fora que tudo que a gente consome basicamente é cotado em dólar, né? Todas as commodities como arroz, trigo, carne, leite, entre outras coisas, os eletrônicos também, enfim, tudo que a gente consome basicamente é influenciado pelo preço do dólar. E se você não tiver investimento em dólar, você cada vez mais perde seu poder de compra. Mas já falei muito aqui sobre as minhas estratégias, sobre o meu racional. Agora vamos para o que importa, no que é que eu aportei esse mês e o que é que eu comprei esse mês. Então, pessoal, basicamente o principal dessa estratégia é esse rebalanceamento, saber o que é que eu vou comprar todo mês, depende simplesmente do que ficou para trás. Então é só eu olhar minha macroalocação e ver o que é que ficou para trás. E minha macroalocação antes dos meus aportes estavam assim: 21% em REITs, 24% em stocks, 25% em fundos imobiliários e 29% em ações. Ou seja, o que é para eu comprar? O que ficou para trás, que são os REITs. E vejam, pessoal, a simplicidade e a mágica que tem por trás dessa estratégia. Por que que esse gráfico está mandando eu comprar REITs? Se a gente for analisar o cenário que aconteceu nesse momento, o dólar tinha se desvalorizado bastante nesse período, chegou a 4,90 mais ou menos, 4,90 e pouco. E com isso a proporção dos REITs na minha carteira caíram bastante. E aí o gráfico vai e manda eu comprar REITs, ou seja, eu vou comprar o que teoricamente, em tese, está barato naquele momento, sem ficar me preocupando em acertar time, sem ficar querendo adivinhar o futuro, nem ter um bola de cristal para isso. Mas vocês entenderam como é que funciona? É muito prático, é muito simples. E bem, partindo daí, eu decidi aportar em 3 REITs, e foram 3 REITs novos. Eu adicionei 3 REITs na minha carteira, porque eu ainda estou ali montando minha carteira de REITs. Apesar que depois de adicionar esses 3 REITs, eu estou com 11 REITs agora, em setores diversificados, REITs muito bons, então eu vou ficar até um tempo sem adicionar REITs, né? Já estou aí com uma quantidade de ativos legal que me deixa confortável nessa classe de ativos. Mas basicamente os 3 REITs que eu adicionei foram o Essex, o PLD, Prologis e o NNN. Se vocês acompanham aí o canal, já sabem que tem análise de cada um desses REITs individual e falando por que eu investi em cada um deles. Então, eu não vou me prolongar muito sobre isso aqui nesse vídeo. E aí, como é que ficou minha macroalocação depois desses aportes? Bem, REITs foram para 25%, stocks para 22%, FII para 24% e ação para 27%. Então, se eu fosse aportar hoje, nesse momento novamente, eu aportaria em stocks, que é o que está mais para trás. É simples assim, não tem mistério nenhum. Uma vez por mês, abro o home broker, faço os meus aportes e tchau. Não preciso ficar acompanhando o mercado, não preciso ficar fazendo nada disso. E como é que ficou minha carteira agora, né? Vamos aos nudes, finalmente aos nudes. Como é que ficou minha carteira depois desses aportes? Então vamos lá. Então atualmente meu patrimônio está em R$1.234.000, tá? E aí vamos lá. Na parte de ações eu tenho VEG, Raia Drogasil, Bradesco, Itaú, Renner, B3, Energias do Brasil, Porto Seguro, Fleury, Engie e IRB. E aí, pessoal, vocês podem ver que VEG tem uma porcentagem muito maior na minha carteira, de 16%, muito mais do que IRB, por exemplo, que tem 5%. E por que tá assim? Porque VEG realmente cresceu muito, a empresa valorizou quase 200% depois que eu comprei. Enquanto que IRB caiu pra caramba depois que eu comprei. E aí, como é que eu rebalanceio isso? Eu vendo o VEG para comprar IRB? Não, pessoal. Eu só vou comprando o que ficou para trás. No caso, eu compraria IRB, por exemplo, já que ela está a menor porcentagem da minha carteira. Não estou comprando ainda porque as ações, de uma maneira geral, na minha macroalocação estão bem maior, né? Como eu disse antes, eu teria que investir em estoques, em ações americanas agora se eu fosse investir. Então, por enquanto, eu não estou mexendo nas ações aqui no Brasil. Vamos lá, fundos imobiliários. VILG, HGLG, XPML, XPLG, GGRC, VISC, ALZR, HGRU, HGRE, KNRI e HGBS. Os fundos imobiliários, eles estão mais ali perto um do outro, né? Não se distanciaram muito um do outro. Os de shopping ficaram um pouco mais para trás, como a gente pode ver, mas está bem ali na mesma linha, né? Não oscila tanto quanto ações, né? Não tem um que vai explodir de uma vez, como foi o caso de VEG. Estoques americanas.
Google, Microsoft, Accenture, Paychex, Apple, Novo Nordisk, Checkpoint e Monster. E mais uma vez o Google 18%. Afinal, já cresceu 75% depois que eu investi em Google. Já é minha rentabilidade aí 75%. Então, por isso que ela está numa proporção maior. Mas ainda tenho muito poucos ativos lá fora. Ainda quero investir, ainda quero botar mais estoques para eu ficar num número confortável. E lembrando, pessoal, que não existe isso de pulverizar não, tá? Quanto mais ativos você tiver, melhor, menor é o seu risco. Claro que você tem que conseguir pelo menos acompanhar um ativo ou outro, mas quanto mais ativos você tem, menos você precisa acompanhar, já que o seu risco está mais diluído. Então não existe isso de pulverizar. Quanto mais ativos você tiver, melhor. Eu quero ter pelo menos uns 40, 44, 45, nessa média aí eu acho que é o que eu vou fechar para ficar confortável. E por fim os REITs, que foi o que eu investi esse mês, e ficou com PSA, AMT, PSB, PLD, que é o Prologis, UOL, que é o Realty Income, TRNO, DLR, NHI, Store, Essex e esses 2% aí é do NNN, que não aparece porque eu tenho bem pouquinho dele, nem aparece o nome aqui no gráfico. Ah, e você vai ficar só com 2% do NNN? Não, né, pessoal? Isso aí é porque foi o restinho de um aporte meu que eu botei no NNN como um novo ativo, né? Como um novo REIT que eu investi esse mês. Mas as próximas vezes que eu for investir em REITs, com certeza o meu aporte vai ser no NNN, já que ele é o que tem a menor proporção aí da minha carteira. E esses foram os meus nudes. Ah, faltou falar dos dividendos. Vamos lá para os dividendos que a gente quer saber. E esse é meu gráfico de dividendos, pessoal. Vejam aí que eu já estou tirando aproximadamente entre 3 a 4 mil reais mensais. Ah, Natan, mas você tem 1.200.000 investidos e só ganha 3 mil reais por mês. É, pessoal, lembrando que só metade da minha carteira está focada em dividendos, que são os fundos imobiliários e os REITs, né? A outra parte que está em ações, muitas dessas ações são de crescimento, elas nem pagam dividendos. Então, é normal. Não achem que é muito pouco esses dividendos aqui, até porque as empresas crescem, né? Como a gente sabe, a gente ganha dinheiro de duas formas, uma nos dividendos e uma no crescimento das empresas. Então, quanto mais as empresas crescem também, futuramente mais dividendos elas irão pagar. Então, não achem que isso aqui é pouco, porque a tendência é esse gráfico crescer exponencialmente ao longo dos anos, assim como o meu patrimônio, né? Mas estou quase aí já tendo minha liberdade financeira completa, né? Estou quase aí conseguindo sobreviver com esses dividendos, com essa renda mensal. Com 5 mil aí eu já estou tranquilo. Já pago o meu custo de vida atualmente. É claro que a gente sempre quer aumentar, né? Sempre quer melhorar a nossa qualidade de vida e nosso custo de vida. Mas, por enquanto, já está quase lá, hein? E, pessoal, como vocês sabem, aqui nesse quadro dos nudes da carteira, eu mostro minha carteira e Luiz Fernando mostra a carteira dele. Mas, como o Luiz Fernando está viajando, infelizmente, para quem queria ver os nudes dele, vai perder, vai ficar sem esse final de semana. Mas no próximo vídeo desse quadro, no Nudes da Carteira 3, ele atualiza vocês e mostra o nudes dele, beleza? Então, pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Se você não deixou seu like até agora, deixa, que não é todo dia que você recebe nudes. Se inscreve no canal para continuar recebendo e até o futuro.